A China começa a surgir como um dos maiores perdedores na guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. Nenhuma bomba caiu em Pequim, mas as ondas de choque já abalam sua indústria de formas inesperadas. Por anos, Xi Jinping afirmou que a China era imune a desastres. Ele vendeu a ideia de uma economia fortaleza, um sistema construído para se manter autossuficiente em todos os insumos críticos. A mensagem era clara: nenhum choque externo poderia abalar a China. A mídia estatal e funcionários chineses apoiaram a ideia, que parecia sólida e ousada. Quando a guerra no Irã começou, as rachaduras apareceram quase imediatamente. Fábricas que deveriam resistir a crises agora desaceleram. As margens estão ficando mais apertadas e toda a imagem de resiliência está começando a desmoronar. E é aqui que a situação vai além da China. Quando a maior base manufatureira do mundo começa a vacilar, as consequências se estendem de Nova York a Nairobi, afetando diretamente você. Se você já acha altos os preços dos combustíveis, o futuro pode ser ainda pior. Então vamos analisar isso. Para entender por que a China espirra quando o Irã pega um resfriado, você precisa começar com aquilo de que ela mais precisa: petróleo. E não é qualquer petróleo, mas sim o barato que mantém as fábricas funcionando. A China não comprou só um pouco de petróleo iraniano aqui e ali. Ela dependia disso. Em 2025, Pequim dependia tanto desses barris que eles viraram a base silenciosa do sistema de importação. Nenhum outro fornecedor conseguiria suprir essa lacuna com tanta rapidez e a um custo tão baixo. Os números mostram isso. A China recebia mais de 80% do petróleo bruto exportado pelo Irã. Isso era cerca de 1.400.000 barris todos os dias. Esse fluxo era cerca de 13% das importações marítimas de petróleo da China. Em um país que consome mais de 15 milhões de barris diários e depende do mercado externo para a maior parte do petróleo, perder essa quantidade repentinamente causaria grandes problemas. Grande parte desse petróleo não foi para grandes refinarias estatais com contratos longos, mas sim para outra parte do sistema. Ele foi para as refinarias independentes e pequeno porte de Shandong, que respondem por 1/4 da capacidade de refino da China. Essas plantas são ágeis, mas enfrentam mais riscos. Elas compram petróleo carregamento por carregamento no mercado à vista. Não tem acordos de longo prazo para protegê-las quando os preços sobem. Quando o petróleo bruto fica caro, são elas que sentem o impacto primeiro. Mesmo com esse risco, essas refinarias independentes são mais importantes do que muitos pensam. Elas convertem petróleo bruto em gasolina, diesel, querosene de aviação e insumos químicos básicos de que as fábricas precisam. Esses químicos são usados em plásticos, têxteis, eletrônicos, autopeças e milhares de outros produtos. Com refinarias independentes a pleno vapor, a exportação da China segue forte. Quando desaceleram, fábricas do país sentem na hora. Turnos são cortados, pedidos atrasam e governos locais perdem receita de impostos. A pressão se espalha rápido. Para a China, comprar petróleo iraniano barato não era só economizar, mas manter o sistema funcionando em tempos difíceis. Veja, a economia da China estava sob pressão há anos. A demanda interna era fraca. Os preços ao produtor estavam em deflação há mais de um ano, e muitas fábricas operavam abaixo de 60% da capacidade. As margens eram mínimas, e cada dólar fazia diferença. Com tanto em jogo, é fácil ver por que Pequim passou a depender mais dos suprimentos de Teherã. O petróleo bruto iraniano costumava ser 8 a 10 dólares mais barato que o Brent, e os descontos aumentavam com as sanções. Para refinarias independentes com margens de 24 dólares por barril, o desconto era crucial para continuarem ativas. Sem ele, muitas teriam fechado antes da guerra. Pequim sabia disso. Para eles, os barris iranianos com desconto não eram um bônus, mas uma tábua de salvação. Servia como válvula de escape para um setor industrial já com demanda fraca, excesso de capacidade e mais concorrência global. Sem essa proteção, fechamentos em refinarias e petroquímicas teriam impactado toda a economia, elevando os preços das matérias-primas e tirando a vantagem dos exportadores. A já frágil base manufatureira da China teria sido ainda mais afetada. Por isso, o petróleo iraniano se encaixa na estratégia de economia fortaleza de Pequim. Ao vincular grande parte de seu refino a um parceiro sancionado, porém estável, a China se protegeu das oscilações de preços e riscos de fornecimento de outras regiões. Foi uma autoproteção silenciosa: garantir insumos baratos, manter fábricas ativas e reduzir influência externa.
O petróleo iraniano não era um acordo secundário. Era a viga oculta que mantinha as refinarias independentes funcionando, as exportações fluindo e evitava uma desaceleração maior do sistema. Pequim apostou nisso, pois nas difíceis condições de meados dos anos 20 não tinha outra opção. Em 2026, tudo mudou. Após ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã no fim de fevereiro, as tensões no Estreito de Hormuz tornaram o fluxo de petróleo arriscado rapidamente. Foi quando a tábua de salvação barata do Irã se rompeu. O Irã não parou de vender, mas a guerra impossibilitou transportar os barris pelo preço anterior. E foi exatamente nesse momento que o verdadeiro choque aconteceu. Agora, os descontos desapareceram. Em alguns casos, refinarias em lugares como Dongyin estão, de repente, pagando mais do que o preço global, cerca de $1,52 acima do Brent, quando há poucos meses eles compravam com grandes descontos. Essa mudança eliminou a vantagem deles de uma só vez. As margens, que já eram pequenas, ficaram negativas quase de um dia para o outro. Pequim agiu rápido para conter o prejuízo, pois ele é devastador, como você verá em breve. Autoridades emitiram cotas de importação de 55 milhões de toneladas métricas para manter o fornecimento. Eles orientaram os refinadores a evitar cortes bruscos, pois a redução na produção apareceria nos dados. Eles suspenderam os tetos de preços dos combustíveis no mercado interno para aliviar empresas e restringiram todas as exportações. Mas dentro do setor, todos entendem o que está acontecendo. Eles sabem que isso é só contenção de danos, não solução, e que a base mudou. Quando os custos de energia sobem, todo o resto acompanha. O transporte fica mais caro, as matérias-primas custam mais, e todo produto que sai de uma fábrica chinesa carrega esse custo extra. Isso reduz a vantagem de preço da qual a China depende há décadas. A própria vantagem que permitiu que a economia chinesa prosperasse no cenário global. E você começa a perceber isso na prática. Pequenos donos de fábricas, antes beneficiados por insumos baratos, agora enfrentam dificuldades, com margens reduzidas, cortes de horas e atrasos salariais. Alguns até fecham totalmente. Os trabalhadores percebem isso na hora. Menos trabalho, salário e estabilidade, gerando menos confiança na chamada economia fortaleza. Essa é a verdadeira história. Nenhuma fábrica chinesa foi atingida por mísseis, mas o sistema sofreu um grande golpe. O insumo que Pequim achava garantido, a energia barata, mostrou-se vulnerável. O que parecia força era dependência. Quando a pressão aumentou, as rachaduras surgiram. Essa pressão avançou até o chão de fábrica, instalando-se no centro da máquina industrial chinesa. Em março, o índice de preços ao produtor da China finalmente ficou positivo, subindo 0,5% em relação ao ano anterior. Isso encerrou uma sequência brutal de 41 meses de queda nos preços. Pode parecer bom à primeira vista, mas não foi crescimento. Não houve expansão de fábricas nem aumento de salários. Foi algo diferente. Os custos estão subindo rápido. Por quase 4 anos, as fábricas resistiram devido à queda dos preços dos insumos. Mas quando isso mudou, toda a estrutura de custos também mudou. A energia pode ter sido o gatilho, mas isso não ficou restrito só a ela. Isso avançou diretamente para a indústria pesada. Metais como alumínio, aço e cobre dispararam de preço. E esses metais estão presentes e são usados em quase tudo. Celulares, carros, baterias, fiação, máquinas, construção, eletrodomésticos. Quando os preços desses metais mudam, todo o sistema sente. Uma das razões pelas quais o Irã conseguiu impor esse bloqueio foi o uso de drones. Esses drones não são instrumentos de guerra econômica capazes de influenciar diretamente os mercados globais de energia. Por isso, para combater esses drones, os países estão recorrendo ao bloqueio de GPS para interromper seus sinais. Veja, a Rússia contornou essa tecnologia USAI e agora empresas ocidentais tentam o mesmo. A infraestrutura de IA vai além dos data centers e alcança a defesa, com sistemas autônomos como próxima grande fronteira. E isso nos leva ao patrocinador de hoje, Spark IA, símbolo SPIA no Canadá e SPIAF nos Estados Unidos. Empresa de software que desenvolve tecnologia avançada de aquisição de alvos e navegação autônoma sem GPS. A tecnologia proprietária da Spark IA proporciona autonomia total aos drones. Capacidade de localizar, mirar e navegar sozinhos. Sem GPS, sem radar, sem conexão externa. Um sistema sem assinatura detectável que funciona no ar, em terra e no mar.
Agora vem a parte interessante. A Spark IA nomeou Matt McCann como CEO de sua subsidiária nos Estados Unidos. Ele foi CEO da DroneShield, empresa avaliada em cerca de 3,5 bilhões de dólares. Busca aplicar a tecnologia de geolocalização da Spark IA em soluções de defesa e firmar parcerias com grandes contratantes do setor. A empresa anunciou parceria estratégica para implantar sua plataforma na Ucrânia, sua primeira expansão em um mercado de defesa ativo. Os mercados de drones de defesa e comerciais devem superar 100 bilhões de dólares na próxima década. A Spark IA adota um modelo de licenciamento escalável e lucrativo. A ação tem ganhado muita atenção recentemente e está sendo negociada um pouco acima de 2 dólares canadenses. E o CEO, Anuj Manzoori, possui 34% das ações da empresa. Se você quiser saber mais sobre a Spark IA, confira o link na descrição abaixo. Tudo bem, vamos voltar para a China. Antes da guerra, cerca de 25% dos fabricantes chineses já operavam no prejuízo, sobrevivendo com insumos baratos e margens baixas. Essas margens agora são pressionadas dos dois lados. A guerra eleva custos e a demanda segue fraca. É a pior combinação possível. Considere o setor de plásticos, por exemplo. Falaremos mais sobre eles em breve, mas vale notar que no sul da China, os custos subiram até 60% em poucas semanas. Isso não é um aumento gradual, isso é um choque. Fábricas em Wenzhou elevaram preços de bens do dia a dia para continuar funcionando. Não para crescer ou expandir, só para sobreviver mais um mês. Em Yiwu, comerciantes disseram que fornecedores alteraram preços 3 vezes em um dia. Ainda assim, a sobrevivência não está garantida. A fragilidade já existia sob a superfície. Por anos, a demanda do consumidor na China permaneceu fraca. Houve uma breve melhora após a pandemia, mas ela desapareceu rapidamente e os gastos nunca se recuperaram de verdade. Ao mesmo tempo, o desemprego entre os jovens continuou alto. Milhões de formandos ingressaram no mercado, mas encontraram menos vagas estáveis e bem pagas do que esperavam, o que já gerava cautela. Além disso, ainda houve a crise imobiliária. O setor imobiliário costumava ser a base da riqueza das famílias na China. Era onde as famílias preservavam seu patrimônio, onde se sentiam seguras em relação ao futuro. Com o enfraquecimento do mercado imobiliário, a sensação de segurança começou a se abalar. Casas deixaram de ser ativos garantidos e passaram a ser vistas como incertas e arriscadas. Quando a confiança se perde, os comportamentos mudam. As famílias deixam de planejar expansão e grandes compras, como casas, carros ou eletrodomésticos. Elas esperam, e essa espera afeta toda a economia. Você pode ver isso claramente nos dados de poupança. As taxas de poupança das famílias sobem para alguns dos níveis mais altos em décadas. Mas isso não é apenas uma estatística. Isso mostra como as pessoas se sentem, demonstra cautela, até mesmo medo. As famílias estão se preparando para tempos mais difíceis, escolhendo proteger o que têm em vez de gastar. Em uma economia onde o consumo desempenha um papel importante, menos gastos significam menos atividade. Quando as pessoas gastam menos, as fábricas recebem menos pedidos. Quando as fábricas desaceleram, os empregos ficam menos seguros. Quando se sentem inseguras, as pessoas economizam mais. O sistema se retroalimenta. Demanda enfraquece, produção desacelera, confiança cai e poupança cresce de novo. Cada etapa reforça a próxima. Com o tempo, a economia fica mais pesada, lenta e frágil. Por isso, as vantagens de custo vindas de fora ganharam grande importância. Insumos baratos, como petróleo iraniano com desconto, ajudaram a manter as fábricas funcionando mesmo quando a demanda estava fraca. Eles agiam como uma viga de sustentação, sustentando o sistema quando o impulso interno estava diminuindo. Sem esse amortecedor, a desaceleração teria ocorrido antes e mais forte. Agora, as fábricas chinesas enfrentam uma escolha difícil. Se aumentarem os preços para cobrir custos, compradores estrangeiros podem hesitar ou desistir, transferindo pedidos para países mais baratos, como Vietnã ou Índia. Essa tendência já começou nos últimos anos, e um aumento repentino nos preços chineses só aceleraria esse processo. Mas se as fábricas mantiverem os preços baixos para segurar os negócios, elas perdem dinheiro em cada item que produzem. Isso deixa de ser viável, não é? Como pode ver, qualquer caminho traz muita pressão, que só aumenta. Ao mesmo tempo, outro problema está se espalhando por todo o sistema. A própria cadeia de suprimentos está começando a mostrar sinais claros de estresse. O petróleo não é só combustível para veículos, mas também matéria-prima de plásticos, produtos químicos e milhares de produtos do dia a dia dos quais a vida moderna depende.
Quando o fornecimento de petróleo fica mais restrito, os efeitos se espalham rapidamente por toda a cadeia. É possível ver esse impacto de forma mais clara no mercado de plásticos. Os preços de polietileno e polipropileno subiram a níveis não vistos há 4 anos. O polietileno sozinho já aumentou quase 37% em apenas algumas semanas. Essas mudanças de preço não ficam escondidas nas planilhas das empresas. Elas aparecem claramente na prática. Veja Zenmultão em Dongguan. Tenho certeza de que pronunciei errado. Uma área movimentada, frequentemente chamada de Cidade do Plástico. É um dos centros de comércio de plásticos mais movimentados do mundo e agora enfrenta forte pressão, com caminhões formando longas filas por suprimentos. Em alguns lugares, os engarrafamentos chegam a quase 10 ou até 14 quilômetros de extensão. Armazéns que antes tinham estoque para semanas, agora estão sendo esvaziados em apenas alguns dias. À medida que o fornecimento fica mais restrito, o comportamento está mudando rapidamente. Fabricantes compram em pânico para garantir o que podem. Os custos sobem mais rápido do que qualquer um consegue reagir, e esse impacto não se limita a uma cidade só. Esses plásticos são usados em embalagens, suprimentos médicos, brinquedos, peças automotivas e eletrônicos, estando em quase toda a manufatura moderna. Quando os preços do plástico sobem, todos os produtos que dependem dele ficam mais caros. Alguns materiais não só aumentaram, mas dispararam de preço. Preços de alguns polietilenos na China dobraram após ataques ao Irã. Até a fibra de carbono, usada em carros e produtos de alto padrão, subiu mais 20%. Quando a pressão na China aumenta desse jeito, ela não fica só no país e passa a impactar a economia global. Analistas não falam mais em hipóteses. Pequim já proibiu exportações de fertilizantes, interrompendo o fornecimento de ureia e fosfato para proteger a segurança alimentar. Também informou que os embarques de ácido sulfúrico serão suspensos em maio, o que ameaça a mineração de cobre no exterior e produção de fertilizantes no país. Plásticos e petroquímicos ainda não foram restringidos, mas com os preços subindo e a escassez aumentando, muitos alertam que podem ser os próximos. Não são produtos de nicho. Esses são a base da indústria e da agricultura modernas em todo o mundo. Restringi-los espalharia o choque além da China, convertendo a proteção interna em crise global. Se a China cortar essas exportações, as consequências se espalharão rapidamente. Fábricas na Europa podem desacelerar devido à escassez repentina de peças e materiais críticos. Fazendas na África podem ter queda na produção por falta de fertilizantes. Construções na América Latina podem sofrer meses de caros atrasos. Os efeitos em cascata atingiriam continentes, mesmo que a origem estivesse a milhares de quilômetros, perto do Irã. Essa é a verdadeira reviravolta da história. A China não simplesmente absorve o choque e sofre em silêncio. Em determinado momento, ela começa a repassar parte dessa pressão para o resto do mundo. Já é possível ver os primeiros sinais disso no nível empresarial. Os compradores internacionais não estão parados torcendo para que tudo dê certo. Eles estão cancelando pedidos, exigindo grandes descontos ou rapidamente transferindo seus negócios para fornecedores de outros países. Isso gera novos problemas, afetando a receita das empresas, não só os custos. Até a incerteza passou a ser cara. Empresas no mundo todo estão estocando inventário extra como precaução contra a falta total de fornecimento. Isso imobiliza muito dinheiro que muitas empresas não podem deixar parado. Com menos dinheiro, reduzem salários, adiam a atualização de equipamentos e desaceleram planos de expansão. O sistema global está ficando mais pesado, lento e menos flexível, no pior momento. Sobre desaceleração, em março, a Wanhua Chemical, uma das maiores petroquímicas da China, declarou força maior. Em linguagem simples, a empresa disse aos seus clientes que não poderia entregar as remessas prometidas. Não era uma questão de escolha. O transporte seguro pelo Estreito de Hormuz havia se tornado arriscado demais para garantir. Então, eles simplesmente não podiam. Esse anúncio impactou todo o setor. Quando a confiabilidade falha, os problemas se multiplicam rapidamente. As fábricas precisam mais do que matérias-primas. Elas precisam que os materiais cheguem sempre no prazo para planejar. Quando há atrasos de dias ou semanas, todos os pedidos ficam atrasados. Contratos devem ser renegociados ou cancelados. Fornecedor em Shenzhen que atrasa sofre penalidades graves. O comprador, frustrado e pressionado, cancela o próximo pedido e busca uma fonte mais confiável. Essa quebra gera uma reação em cadeia em toda a linha. Menos trabalho na fábrica reduz os turnos dos trabalhadores e os salários que sustentam suas famílias.
Os efeitos seguem se espalhando, de portos congestionados a fábricas paradas, trabalhadores apreensivos e lares sentindo o aperto. Tudo isso tem a mesma causa raiz. Energia barata e confiável ficou escassa no pior momento. A pressão não para nas indústrias básicas. Ela continua subindo, alcançando justamente os setores nos quais a China tem apostado para impulsionar seu crescimento futuro e sua liderança tecnológica. Por anos, o presidente Xi Jinping tem promovido uma visão clara para o futuro da China. O país deve ser autossuficiente, especialmente nas indústrias avançadas. Houve grandes investimentos em semicondutores, veículos elétricos, eletrônicos de consumo e inteligência artificial. Pequim investiu muito dinheiro para criar campeãs nacionais e afastar a economia do trabalho fabril de baixa margem. O objetivo era simples: dominar as tecnologias do futuro para controlar o próprio destino sem pressões externas. Porém, o conflito no Oriente Médio revelou um elo fraco antes despercebido. Ele estava à vista de todos, no centro das ambições tecnológicas da China. O elo fraco era o hélio. O hélio pode parecer pequeno e sem importância, mas é fundamental na manufatura moderna. Os fabricantes de chips usam o hélio para resfriar as lâminas de silício durante a produção, para detectar pequenos vazamentos em salas ultralimpas e para manter cada etapa do processo precisa e estável. Sem fornecimento constante, aumentam os erros, o rendimento cai e a produção fica menos confiável. Em uma indústria onde até mesmo um pequeno defeito pode arruinar um lote que vale milhões, o hélio não é opcional. Ele é essencial. O problema surgiu rapidamente. Uma grande parte do fornecimento mundial de hélio vem do Oriente Médio, especialmente do Catar. Quando conflitos interromperam o transporte e a produção na região, o fornecimento ficou restrito quase da noite para o dia. Os preços dobraram em alguns casos em apenas algumas semanas. O que antes era um insumo estável e acessível, de repente se tornou caro e imprevisível. O efeito surgiu rápido onde mais doía. Fábricas em polos tecnológicos como Xangai já enfrentavam atrasos. Remessas que antes chegavam no prazo, agora chegavam atrasadas ou simplesmente não chegavam. Rotas de envio mudaram, cronogramas foram adiados, e o que era confiável virou incerto. Na manufatura avançada, a imprevisibilidade é mais do que um incômodo. É uma ameaça séria à produção e aos lucros. Não existe um substituto fácil para o hélio. Não há solução rápida para manter a produção com mesma velocidade e qualidade. Quando falta hélio, o impacto atinge vários setores ao mesmo tempo, não apenas uma fábrica. Pense em tudo que depende dele: smartphones, veículos elétricos, servidores de data centers, equipamentos de imagem médica dependem de chips feitos com hélio. Não são negócios secundários. Essas são as indústrias nas quais a China apostou seu futuro, esperando que liderem o próximo crescimento e elevem o país na cadeia global de valor. Agora, todas estão sob pressão por um gás discreto e pouco notado. Novamente, a tensão é clara no chão de fábrica. Uma fábrica de semicondutores que operava 24 horas por dia, agora desacelera. Não faltam pedidos, mas os insumos não são confiáveis. O hélio encareceu e as entregas são incertas. Trabalhadores veem máquinas paradas onde antes havia movimento. O tempo ocioso cresce, a produção cai e os custos sobem. Essa desaceleração se espalha. Menos chips reduzem componentes para veículos elétricos e desaceleram outra indústria emblemática, enquanto custos altos diminuem margens em todos os setores. Setores que deveriam impulsionar a China agora sofrem a mesma pressão que antes afetou indústrias antigas. Essas áreas de alta tecnologia deveriam estar protegidas, sendo a parte mais forte e estratégica da economia. Em vez disso, estão enfrentando o mesmo tipo de exposição que todo o resto. Com todas essas pressões, Pequim está em uma posição difícil, pois cada decisão política traz riscos. Se líderes insistirem em estímulos e mais gastos para apoiar o crescimento, podem agravar a inflação. Altos custos de energia e materiais elevam rapidamente os preços ao consumidor, afetando as famílias. Se recuarem e seguirem cautelosos, a desaceleração se aprofunda. A demanda fraca se mistura com custos crescentes. Mais fábricas enfrentam dificuldades, algumas fecham e empregos desaparecem. Simplificando, não existe um caminho sem dor. Tudo isso está acontecendo além de problemas que já existiam: excesso de capacidade industrial, demanda externa em queda e fragilidades estruturais acumuladas há anos. O conflito não criou esses problemas, mas dificultou muito sua gestão.
Pequim respondeu liberando petróleo das reservas estratégicas para estabilizar o abastecimento. Também estimulou o uso de carvão nacional para substituir energia importada e emitiu cotas especiais para manter as refinarias funcionando, evitando queda na produção. Em certas regiões, indústrias do carvão lucraram temporariamente com a alta do petróleo. Apesar de aparentarem controle, essas medidas são apenas paliativas. Essas medidas ganham tempo, mas não resolvem o problema mais profundo. A antiga proteção de insumos baratos e confiáveis do exterior está desaparecendo. Sem ela, o sistema precisa suportar mais peso sozinho. É aí que as rachaduras ficam mais difíceis de esconder. Estoques e carvão ajudam no curto prazo, mas não substituem o que foi perdido. Parecem soluções sólidas no planejamento, mas não garantem o futuro autossuficiente prometido. Os formuladores de políticas enfrentam escolhas difíceis. Pressionar aumenta a inflação. Recuar reduz o crescimento. O espaço para agir diminui, e se o equilíbrio se rompe, os efeitos são rápidos. Fábricas reduzem turnos, trabalhadores perdem horas, renda diminui, demanda enfraquece, e o ciclo se repete. Soluções antigas já não funcionam tão bem. Você não pode simplesmente gastar para sair do problema quando os insumos básicos custam mais e chegam com menos regularidade. Enquanto isso, essas pressões não ficam restritas à China. Elas se espalham por rotas comerciais, cadeias de suprimentos e pelo comércio do dia a dia. Veja, por exemplo, o investimento da China. Ela não é só compradora no Oriente Médio, mas também uma grande investidora. Desde 2005, Pequim investiu mais de 269 bilhões de dólares em projetos na região. A Arábia Saudita recebeu 82 bilhões de dólares. Os Emirados Árabes Unidos, 48 bilhões. O Iraque, 40 bilhões. E o Irã, cerca de 25 bilhões, em desenvolvimento financiado pela China. Esses números não são abstratos. Esse dinheiro construiu portos, oleodutos, rodovias e usinas de energia. São projetos de longo prazo para garantir rotas comerciais e fortalecer a influência por décadas. Quando ocorre o conflito, os ativos que garantem estabilidade viram vulnerabilidades. Rotas de navegação se estreitam, custos de seguro sobem, riscos de segurança crescem e prazos de projetos se alongam. O progresso constante agora parece incerto. Como há tanto envolvido nesses investimentos, a pressão é imediata e pessoal para Pequim, e a tensão não para no mar. A guerra sufoca rotas marítimas e abala as terrestres que a China passou anos tentando proteger com a iniciativa Cinturão e Rota. O que seria uma solução para a vulnerabilidade marítima agora revela suas próprias falhas. O Irã deveria servir como uma ponte terrestre crucial, ligando a China à Ásia Central e depois à Europa. Pequim investiu em ferrovias, portos e corredores de energia para transportar mercadorias e petróleo, sem depender de rotas marítimas arriscadas. Na teoria, parecia estratégia brilhante, mas na prática, esses projetos sofrem forte pressão. Ataques israelenses danificaram partes da futura ferrovia China-Irã antes de sua inauguração. Conexões de carga na Ásia Central ficaram mais lentas ou incertas, com redirecionamentos e atrasos. Partes do corredor econômico China-Paquistão, como o porto de Gadar, enfrentam pressão extra pelo caos perto do Estreito de Hormuz. Ativos financiados pela China no Golfo também estão expostos. Alguns portos e infraestruturas foram atingidos, enquanto outros têm custos de segurança bem maiores para operar. Isso evidencia o problema mais profundo. Apostas antes vistas como inteligentes e de longo prazo para garantir comércio e influência, agora viram dores de cabeça caras. A guerra revela a fragilidade desses investimentos, em vez de construir resiliência. A pressão não se limita ao mar. Ela impacta projetos terrestres que buscam tornar a China mais forte, independente e menos vulnerável a choques externos. Agora, esses projetos viraram passivos, drenando dinheiro e confiança no pior momento. Por isso, a reação da China é diferente. Ela não observa de longe, pois tem interesses reais envolvidos. Quando ocorre uma interrupção, isso parece menos uma crise distante e mais uma ameaça direta aos seus próprios planos cuidadosamente elaborados. À medida que a pressão aumenta, o sistema responde de maneiras já conhecidas. A comunicação oficial enfatiza resiliência e força, evita discussões sobre dificuldades nas fábricas e toma medidas discretas para impedir que sinais de agitação se tornem visíveis, refletindo uma verdade mais profunda. Uma economia baseada em crescimento e estabilidade não pode se dar ao luxo de mostrar rachaduras. Então, trabalha duro para gerenciar tanto os próprios problemas quanto a forma como esses problemas aparecem para o público. Mesmo assim, a tensão segue se espalhando no sistema.
As fábricas estão lidando com custos mais altos, os clientes estão segurando os gastos, e a pressão continua se espalhando, camada por camada. Claro, alguns setores podem ter um alívio por enquanto. As indústrias baseadas em carvão estão vendo um pouco mais de demanda agora que o petróleo está ficando caro. As grandes empresas apoiadas pelo Estado têm obtido vitórias de curto prazo. Mas dê um passo atrás e observe o quadro geral. O restante da economia parece mais pesado, lento e menos flexível do que antes. Ao analisar mais a fundo, todos esses fios apontam para um problema central. Os laços próximos da China com o Irã pareciam antes uma jogada inteligente, quase um golpe de mestre. Petróleo barato, laços comerciais sólidos e presença estratégica forte antes tornavam o sistema mais resistente e seguro. Mas agora esses laços viraram fonte de risco. O que antes lhes dava estabilidade, de repente está criando novas vulnerabilidades no momento em que as coisas mudam. A reação em cadeia tem sido bastante direta. Os descontos em energia sumiram rapidamente, elevando os custos. Os custos elevados reduziram as margens das fábricas, pressionando toda a cadeia de suprimentos e afetando até setores de alta tecnologia, considerados o futuro. Agora, os formuladores e políticas estão presos, tentando caminhar na corda bamba entre sustentar o crescimento e impedir que a inflação saia do controle. E aqui está a parte que realmente chama a atenção. Nenhuma bomba caiu em solo chinês. Não há bloqueio. A China nem sequer está envolvida na luta. Mas os custos estão subindo em todos os lugares. Os pontos fracos surgem e as autoridades precisam intervir apenas para manter a estabilidade. Por isso, parece um verdadeiro ponto de virada. A ideia de uma economia totalmente isolada e imune a choques está perdendo força, não porque tudo desmorone, mas porque o sistema mostrou seus limites ao ser testado. Ele cedeu sob pressão, e esses pontos fracos agora são impossíveis de ignorar. A história não se resume mais à força da China. Trata-se de como essa força foi construída, suas reais dependências e quão rápido elas podem se voltar contra você quando a pressão de verdade bate. Olhando para frente, nada disso vai ser fácil. Se um cessar-fogo realmente se mantiver, pode haver um pequeno alívio temporário. Os petroleiros podem voltar a se mover com mais liberdade, os preços podem dar uma aliviada e todo o sistema finalmente teria a chance de respirar um pouco. Esse tipo de alívio pode ajudar a estabilizar as coisas por um tempo, mas os problemas mais profundos não vão desaparecer. Essas antigas dependências ainda existem e as vulnerabilidades já foram expostas para todos verem. O que Pequim decidir fazer a seguir vai importar muito. Eles podem intensificar o controle, investir mais no apoio estatal e pressionar ainda mais pela autossuficiência. Ou eles podem começar a afrouxar um pouco, dar mais espaço para o sistema respirar e talvez reavaliar alguns desses relações que agora trazem riscos ocultos. Seja qual for o caminho escolhido, mudanças reais virão. O importante é que a China está no centro da manufatura global. Quando a pressão aumenta na fábrica do mundo, ela não se limita às fronteiras deles. Ela se espalha rápido, afetando bolsas, cadeias de suprimentos e até prateleiras de supermercados em lugares longe de Pequim. No fim, o mundo também sente. Se essa história sobre a China levando golpes econômicos de uma guerra que acontece a milhares de quilômetros de distância te fez pensar, deixa um like e se inscreva para mais análises que conectam os pontos antes da próxima onda de choque atingir o seu bolso.